Aleluia! Bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada, né? Dependendo da onde você está, em qual ano, momento, 2000 e sempre fazendo essa aula. Irmãos, estamos na aula bônus, última aula, aula bônus da Escola Capacitano, aula 5 de Bibliologia, tá bom? E hoje nós vamos ter essa aula bônus para poder falar sobre a segunda parte da canonicidade, da historicidade das Escrituras, que é a formação do cânon do Novo Testamento. Se você perdeu as outras aulas, você tem que ir no Rogate TV ou entrar em contato com a Secretaria do Capacitano e eles vão estar te passando toda a construção que nós fizemos até chegar na cerejinha do bolo, que é como os livros foram selecionados, né? O cânon, eu costumo dizer que a Bíblia não caiu pronta do céu. Então nós vimos na última aula como que foi o processo, para quem Deus confiou os oráculos do Antigo Testamento, não gosto de usar a expressão velho, a Tanakh dos judeus, que é igual à nossa Bíblia protestante. Qual é a diferença entre a nossa Bíblia protestante e a católica, por causa dos deuterocanônicos? Então tudo isso ficou esclarecido, show de bola. E hoje nós vamos entrar no cânon do Novo Testamento. Mas antes eu queria dizer para você, que é aluno do Capacitano, essa escola gratuita, mas nem por isso feita de qualquer forma, você recebeu um arsenal de material. Você viu que para fazer uma aula nós usamos todos esses livros e nós queremos abençoar os professores com Bolsa Livro. Se você é de uma livraria cristã e quer ser patrocinador do Capacitano, e a forma que nós temos é a forma bíblica. Qual é a forma bíblica? Oferta. Então você pode escanear o QR Code aí. Você que se sente grato pelo ensino teológico, nós estamos em 210 alunos nesse módulo. Metade deles aqui da igreja Rogate, onde eu sou pastor em Curitiba, e a outra metade de vários estados do Brasil até outros países, tá bom? Então, se você quer abençoar, faça uma oferta identificada com 66 centavos, para lembrar do calibre 66, a Bíblia, né? E aí a nossa tesouraria vai separar esse recurso para a gente poder estar investindo, desde a bateria do microfone, desde comprar equipamentos novos, desde a luz, desde uma oferta para o pessoal da mídia. Tudo é revertido para a propagação do evangelho através do EAD, do ensino da doutrina à distância, tá bom? Então você pode nos abençoar. Se você se sente abençoado, e você também pode fazer, tá bom? Então vamos lá? Cânon do Novo Testamento. Nós já vimos que cânon é a norma, é a regra, em qualquer área de saber, mas biblicamente falando, é como esses livros estão aqui, são considerados inspirados por Deus e são palavra de Deus para nós. Então nós vamos hoje entrar aqui na última aula, que é o cânon do Novo Testamento. E o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento ficou em 27 livros. E interessante que, por mais que lá no Antigo Testamento nós tenhamos um pouquinho de diferença com a Bíblia com a Bíblia católica, e você entendeu por quê, não são diferenças centrais, a coisa mais linda é que no Novo Testamento, eu puder até exagerar numa hipérbole, não há uma vírgula diferente. O Novo Testamento, tem gente que acha, porque essa mentira foi propagada na Contra-Reforma, que a Bíblia do evangélico era diferente. Não, irmãos, é 100% igual, aleluia. Sabe, o que nós temos de doutrina dos apóstolos, como diz alguns comentaristas, os documentos apostólicos, é exatamente o mesmo entre protestante e católico. 99,99% dos cristãos em qualquer lugar do mundo admitem o cânon do Novo Testamento como você tem aí. Tem apenas uma igreja lá, que é a ortodoxa da Etiópia, que considera um livro a mais, né? Que é o Pastor de Hermas, que nós vamos falar ainda na aula, que era um livro que quase entrou no cânon. Eu brinco que teve 3 livros que bateram na trave, assim, ó, tchum, e o Pastor de Hermas é um. E a Igreja Ortodoxa da Síria tem uma Bíblia, né? Que só tem 26, eles tiraram o Apocalipse. Então são as únicas duas tradições bem pequenas que tem uma diferencinha no Novo Testamento. Mas 99,99% dos cristãos, se declara cristão,
o Novo Testamento é igual. Fechou? Qual que são as perguntas que nós queremos responder de maneira bem simples, claro. Você tem todo o material lá você vai ler, lá você vai pesquisar mais profundo. Nós temos 1 hora só aqui. De maneira bem simples, o que eu quero responder, vou jogar na tela para você, é, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Estudar o cânon é crer que Deus formou e preservou e trouxe até nós a sua revelação. Nós temos que acreditar que assim como o profeta, o apóstolo foi inspirado, Deus preservou e trouxe até nós a sua revelação intacta. Tá? A Bíblia não caiu pronta do céu. O cânon do Novo Testamento levou 4 séculos quase para se fechar. Nós vamos ver em toda a aula, de maneira gradativa, a gente tem alguma diferenciação de data, ou 360 ali com Atanásio, ou o Concílio Maior, 397 depois de Cristo, que é o Concílio de Cartago, concílio ecumênico, né? Mas, enfim, você tem que crer. Então, a primeira coisa que o pastor DH quer colocar em você, falando de cânon do Novo Testamento, que você tem que crer que Deus estava lá. Deus estava lá. Porque a nossa fé vai ser atacada. Ah, a igreja alterou. Ah, não sei o quê. Não, irmãos. Deus estava lá. Então eu costumo dizer que a inspiração, que você já aprendeu, né? Quando cair na prova, qual as 3 grandes doutrinas relacionadas à Bíblia? Lembra? Inspiração, revelação, inspiração e iluminação. Então, nós temos que crer que Deus estava lá cuidando da sua palavra. Até fechar o cânon, Deus estava lá. Não existe mais inspiração, como nós sabemos. Joga lá para nós, Adriano, os próximos slides, que eu acho que você já vai, de maneira introdutória, você já vai começar a ver. Ó. Qual que é a intenção dessa aula? Eu sempre gosto de colocar a intenção da aula. Nós vamos ver como os primeiros cristãos concluíram uma lista de livros normativos. Nós vimos que o Velho Testamento foi o judeu. Foi o cânon massorético, foi o cânon consonantal, foi a tradição deles, se fechou, né? Ali em 450 a.C., a Tanakh. Tá, mas e o Novo Testamento, pastor? Nós vamos ver. Como que os cristãos chegaram? Por que demorou um pouco para eles se atentarem a isso e definirem 27 livros normativos? Como foi, volta só um pouquinho para mim, Adriano, ali. Como foi formado e surgiu o cânon neotestamentário? Então nós vamos tentar ver algumas discussões, tentar resumir. Pode jogar lá, Adriano. Por que os apóstolos não deixaram uma lista pronta? Uma vez o cara perguntou na aula, eu gostei dessa, né? Ia dar menos confusão mesmo, cara. Falei, se eu tivesse pensado nessa, hein? Por que Paulo, antes de morrer, não falou? Ó, esses são os livros. Nós vamos tentar responder essa pergunta, porque as pessoas, né? Por que Jesus não falou? Eis que profetizo, os evangelhos serão Mateus, Marcos, Lucas, e digo mais, terá Atos dos Apóstolos. Por quê? Quem que selecionou os 27 livros? Como foi isso historicamente? Joga mais um, Adriano. Então, bom, pode voltar para mim. Irmãos, tudo isso se responde nessa aula de historicidade, de canonicidade do Novo Testamento. Eu sei que nós cremos por fé, eu sei que não, a fé é um dom de Deus, eu sei que o nosso coração está em chamas, mas uma aula como essa, como eu falei, ela é apologética também. Você está recebendo materiais, vídeos do Dr. Rodrigo Silva, a gente manda para você muito material de apoio, você que está pegando essa aula aí, capacitando, costuma dar o caminho das pedras, né? Por quê? Porque nós queremos te mostrar que a nossa fé, claro que ela é sobrenatural, claro que ela, mas não é uma fé burra, tá? Deus ele transforma o nosso coração, ele não rouba o nosso cérebro. Note essa frase aí. Então, nós chamamos de documentos apostólicos do Novo Testamento. A pessoa pode dizer assim, Adriano, eu não creio que Jesus é Deus, eu não creio, mas ele não pode dizer que não é real, que não é algo comprovado, que Paulo não existiu, que a formação, que os pais da igreja. Então, a fé salvífica, ela é um dom de Deus. É outra pira, é outra parada. Mas agora nós somos acusados de ignorantes, nós somos acusados de, quer alterar, mas isso não se consolida, né? Você vai receber o material lá,
Você tem, por exemplo, obras de Platão, de Sócrates, que tem 8 manuscritos. O Novo Testamento tem mais de 10.000. E você pega em tempos diferentes, está lá a mesma frase. Nós já tivemos essa aula, né? 97% da Bíblia não tem dúvida nenhuma. E quando eu digo dúvida, não da mensagem, mas de um acento, de uma... Isso é extraordinário, irmãos. Então até a forma de ter que ficar fazendo cópias nos ajudou a provar que a Bíblia... Porque se tivesse uma cópia só ficasse guardado num vidro, então você compara, você recebeu o material, ó, nesse livro aqui, ó, fala só da crítica textual, ó. O que é crítica textual, o que é... Então é uma ciência, irmão. Então a pessoa pode até não acreditar no Messias, pode até dizer, mas sente com o Leandro Carnal, você vai ver, ele vai dizer, cara, não tem como não dizer que isso aqui não é um documento, que isso aqui não é... Tá bom? Então é legal isso. Então, irmãos, antes de entrar aqui como que foi formado, eu quero primeiro você entender algo que eu tenho que ser muito honesto com você para não ser aqui desonesto intelectualmente, que nós temos que entender e considerar que os escritores do Novo Testamento, eles não tinham, por que, pastor, demorou tanto? Eles não tinham a total, olha o que eu estou falando. Nós vimos textos que Paulo, eles entendem que eram usados por Deus, mas escrituristicamente falando, eles não tinham a total consciência que os seus escritos iam fazer parte de um Novo Testamento que ia colocar em pé de igualdade com o Antigo. Isso eu não posso mentir para você. Senão muitas coisas eu tenho certeza que Paulo não colocaria no sentido específico de Coríntios. Então nós temos que entender que a inspiração, eles sabiam que era a palavra de Deus, eles sabiam que eles tinham uma autoridade, porque Jesus delegou, mas eles não imaginavam que um dia o DH ia estar com uma Bíblia na mão, 2000 anos depois, e lendo Isaías e lendo Paulo no mesmo pé de igualdade. Os apóstolos eram judeus e eles nunca se colocaram nessa posição. Então essa foi a primeira dificuldade que nós temos. Assim como Moisés não sabia. Moisés achava que aquilo era para o povo hebreu, para sair do Egito, para andar ali na terra prometida. Então sempre, irmãos, anote essa frase, a revelação está acima daquele a quem foi revelado. Então esses homens sabiam que eram oráculos de Deus, mas escrituristicamente, por isso que o cânon fala da escrita. Eles sabiam que tinha o Espírito Santo, que estavam instruindo a igreja, informando o que Deus queria para a igreja, mas eles respaldavam tudo no Antigo Testamento. Tudo. Você vai ver quantas citações nós já vimos nas outras aulas. Por quê? Porque eles queriam mostrar que eles não estavam vindo com nada novo. Eles estavam só na inspiração, podendo reinterpretar. Você já aprendeu em método de estudo bíblico. Que um pregador hoje não pode abrir um texto e dizer, esse texto está dizendo isso, mas Deus está me dizendo que isso é isso, isso é aquilo. Ele não pode. Nós temos que entender o que o autor. Agora, os apóstolos podem. Então, no Novo Testamento tem muita reinterpretação. Eles pegam textos de Davi e dizem, o que Davi estava falando ali era sobre isso aqui. Porque eles estavam debaixo do mesmo Espírito. Hoje, um apóstolo de hoje não pode pegar o texto do apóstolo Paulo e dizer, o que Paulo está dizendo é que a igreja rogate. Não. Paulo nem sabe de igreja rogate. Irmãos, a coisa é muito séria, a gente tem que colocar isso, os pingos nos is, tá? Não confunda alhos com bugalhos. Então, por que demorou tanto? Então, talvez a gente fique perguntando, poxa, por que Paulo não deixou uma lista, cara? Ou João, que era mais velhinho ali, no Apocalipse, Deus falasse. Porque eles não tinham essa consciência. Lembra que a Bíblia não foi psicografada. Eu gosto de Deus porque Deus trabalha. Nós vamos ver sempre dessa maneira gentil, amorosa. Então, qual que é a prova? Outra dificuldade, por que demoraram para escrever? Em outras matérias você vai entrar melhor na introdução ao Novo Testamento. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, se o Adriano puder jogar no GC. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Por que demorou, Adriano? Né? Talvez ali a primeira carta foi Tessalonicenses 51, 52, outros dizem Gálatas. Foi o primeiro documento. Jesus já tinha mais de 20 anos que tinha. Porque, irmãos, eles aguardavam o retorno breve de Jesus. Então anote aí, por que demorou tanto para ser confeccionados os documentos apostólicos, depois, pastor, para ser reconhecido? Porque eles não estavam com essa preocupação. A mensagem era tão viva e forte dentro deles que eles
falava, Jesus vai voltar, cara. Nós vamos se preocupar em... Então eles estavam apenas instruindo aqueles irmãos, indo por todo mundo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Olha como eles sabiam que era a palavra do Senhor. Agora eles não sabiam que essa carta ia se perpetuar. Eles queriam que durasse ali. Eles, assim, irmãos, era um WhatsApp da época. Tem umas que Deus não deixou chegar até nós. Você vai aprender, né? Deus exatamente queria que essa palavra chegasse. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, o que Paulo está falando? Do arrebatamento. Então Paulo tinha esperança, Adriano. E eu aqui que ele já era um cinquentão aqui. Mas ele achava, cara, eu vou estar vivo o dia que Jesus voltar. Lembra de Atos 1? Quando Jesus subiu? Então eles estavam ali na formação. Então talvez eles interpretaram, talvez não, eu tenho certeza. Eles interpretaram, Adriano, literalmente, quando os anjos falaram, ó, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês virão, mas é ressurreto, né? Eles acharam, cara. Então você entende? É novo convertido, cara. Você acha ali, Deus fala assim, eu vou te levar a pregar fora. Você já pensa que você vai pregar na Europa. Aí Deus falou que você vai ali em Bocaiúva do Sul, entendeu? Então é coisa da gente, irmãos. Então, ó. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, então eles achavam, eles tinham a esperança, né, que achavam que eles iam encontrar ali na geração deles, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Console uns aos outros com essa palavra. Fazia 20 anos que Jesus tinha subido para o céu. E ele já estava na esperança que Jesus estava voltando. Então, eles tinham essa consciência. Eu falei já, né? 2 Timóteo 3,16, quando diz toda a Escritura. Eles estavam se referindo ao Antigo Testamento. Ao cânon hebraico, aquele que nós já estudamos na aula passada. Na cabeça deles era claro que o Espírito Santo sabia, né? Era claro que eles eram usados pelo Espírito Santo. Mas na cabeça deles, eles achavam, sabe, irmãos, que eles estavam escrevendo para aquela geração apenas. Então por isso que até a gente ensina interpretação bíblica, que você tem que entender o contexto, porque eles achavam que era só para aquela geração. Então eu estou falando na mente de um judeu, por isso os apóstolos não deixaram uma lista. Jamais Paulo, Pedro, João, Lucas, eles iam se equiparar a Jeremias, a Isaías. Estão entendendo? A missão da formação do cânon ficou para quem? Então coloca aí, faz uma pergunta. Então quem que formou o cânon? Os apóstolos formaram o conteúdo. Quem que formou o cânon? Falou, cara, esses são... Isso ficou para o Espírito Santo através da igreja. Então coloca aí. Agora aquela galerinha que não gosta de igreja vai torcer o nariz. E isso eu concordo com o padre Paulo Ricardo. Se não tivesse igreja, não teria Bíblia. Eu não concordo que a igreja é maior que a Bíblia. Mas é tipo assim. Eu e a Vivi somos um. Mas cada um tem o seu papel. Não é porque a Vivi é maravilhosa e minha auxiliadora que ela... Então, uma coisa tá ligada com a outra. É que eu quero deixar um parênteses. Se você quer viver fora da igreja, cara, até a Bíblia que você tem na mão, Deus usou a igreja. Então é meio complicado querer andar carreira solo. Mas isso é uma outra aula. Então a missão de formação do cânon não ficou para Paulo, não ficou para João. Eles fizeram... Eles foram inspirados, eles trouxeram a revelação, mas a iluminação para selecionar o cânon ficou pelo Espírito Santo, através da igreja. Quem não acredita na igreja, na condução do Espírito Santo, não pode crer na Bíblia. Anota essa frase. Marca o pastor DH, eu queria que só os pastores fizessem aí postagem. Irmão, quem não acredita na igreja, hashtag eu acredito na igreja, na condução do Espírito Santo. Quem acha que não, a coisa está indo aí, Deus perdeu o controle. Não pode crer na Bíblia. Então, às vezes, Adriano, o evangélico,
Ele, a Bíblia, eu não quero saber de teologia, porque a Bíblia, mano, mas para ter a Bíblia, como que você tem a Bíblia na mão? Eu não quero saber de Agostinho, de não sei quem, meu negócio é Jesus. Legal, irmão, é verdade, meu negócio é Jesus também. Mas, cara, então, essa é uma outra aula patrística. Eu acho que eu não trouxe o livro. Não trouxe, deixei lá na minha sala. Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja é o livro que eu uso para patrística. Irmãos, nós vamos amar. Não, esses homens são pecadores, mas a gente tem que crer no que nós vamos falar agora. Os apóstolos escreveram tendo o verbo vivo como referência, Jesus. O Antigo Testamento era só a escritura que os apóstolos tinham. Entendeu? Eles não falavam. A gente tem os dois canos, né? Eles tinham só o Antigo. Por isso que eles usam, tudo que eles vão falar. Eles tinham Jesus ali recentemente, o verbo, eles tinham a revelação, e eles tinham que pegar a escritura deles. Aí o Espírito Santo pôde conduzir a igreja, depois que foi fechado os escritos. Em 100 depois de Cristo. Lembra que nós falamos? O primeiro livro foi escrito em 1600 antes de Cristo e o último, o Apocalipse, 100 depois de Cristo. Sempre as datas, irmãos, a gente pega arredondando os maiores comentários, mas sempre vai ter 5, 6, às vezes até 8 anos de delay ali entre um comentarista e outro, tá bom? Então a gente fecha em 100 depois de Cristo para ficar legal na prova. Então, o Espírito Santo conduziu. Então, quem formou o cânon do Novo Testamento? Coloca aí. O Espírito Santo através da igreja. Tá bom? Ou a igreja conduzida pelo Espírito Santo. Coloque como você quiser. Quem que fez isso? Foi o DH ou foi a Vive? Foi a Vive com a ajuda do DH. Foi o DH com a ajuda da Vive. Mesma coisa. Tá bom? Pegaram bem? Agora o Adrianão vai jogar lá. Isso aí quando... Agora começa. O cânon do Novo Testamento. Olha lá. Anote isso, irmãos. Lembra que do Velho foi os judeus, nós estudamos tudo. Como que foi formado o cânon do Novo Testamento? A historicidade do cânon passa pelo que nós chamamos, eu não vou me aprofundar, porque vai ter uma matéria só disso no Capacitano, nós chamamos de pais da igreja. Os santos padres da igreja. Os pais da igreja, eu costumo dizer na minha aula que vai até a 5ª geração depois dos apóstolos. Quem que são pais? Pais são aqueles que iniciaram uma parada. Então, depois dos apóstolos, que é aqueles que escreveram, nenhum pai da igreja escreveu a Bíblia, mas foram eles que foram discutindo e foram formando o que nós chamamos de tradição. Então, o evangélico ele é muito mal educado, às vezes, com a tradição. Então, irmãos, nós estamos colocando as coisas em ordem. A Bíblia, a aula de bibliologia é para a gente valorizar a Bíblia, né? Mas nós também temos que, abaixo da Bíblia, valorizar a tradição ou a igreja. Então, os pais da igreja, a história do cânon do Novo Testamento passa por esses homens, pais da igreja. 3 séculos, quando caí na prova, quanto tempo levou? 3 séculos de um processo gradativo, criterioso e zeloso. Não foi numa pancada, não foi uma revelação. Não foi um pai da igreja que chegou rodando igual o Zangief. Assim diz o Senhor, esse livro é, esse não é. Não foi assim. Foi gradativo, criterioso e com zelo. Nós vamos ver tudo isso nessa aula. Então, vai ter uma matéria no Capacitano chamada Patrística, onde você vai conhecer melhor os pais da igreja, tá bom? Então, para entender o processo de formação do Novo Testamento, nós temos que ir para a patrística. Joga para mim aqui, Adriano, e aí eu vou indicar o livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Tudo que eu vou falar tá nesse livro aqui, ó. Esse aqui é uma edição compilada dos 3 volumes da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é o historiador da igreja. Tá? Então tudo que eu vou falar tá aqui. Então você quer entender essa aula, você tem que ler pelo menos esse livro. História Eclesiástica. Pode pesquisar ali na... não tenho patrocínio, mas em nome de Jesus vai chegar aos irmãos lá. Livraria Família Cristã. Trabalho maravilhoso. Compilaram, baratinho, menos que uma pizza. E vale a pena.
Vai abrir a tua mente sobre a história da igreja. Fechou? Então tudo que eu vou falar aqui em pequenos parágrafos está aqui de maneira exaustiva, tá bom? Então como que começa a ser formado? Então, Adriano, já entendemos que eles não podiam deixar uma lista porque eles não achavam que 2000 anos depois ia precisar de normas para a igreja. Eles achavam que era só para aquela geração. Jesus ia voltar. Eles não se equiparavam ao mesmo. Eles sabiam que tinha uma autoridade apostólica, eles sabiam, mas por ser judeu, irmão, o cara pode jogar mais que o Zico e o Pelé, ele nunca vai dizer que joga mais. Só se o cara for louco, entendeu? É só depois que morre que a pessoa vai dizer, ó, esse maluco jogava mais que o, né? Então, é assim, irmãos. Eu vou, material de apoio, colocar um podcast muito bom. Também foi base da minha aula, também dando crédito para o nosso irmão, do Bibotalk, né? Que fala da formação do cano. Então, aqui no Capacitando, a gente te dá tudo para que você cresça. Então, vamos lá, Adriano. Vamos começar a tentar, de maneira bem simples, construir um caminho com os pais da igreja. Eu quero fazer a primeira citação, você já vai anotando, que são nomes um pouquinho complicados, né? Os pais da igreja tinham nomes. Falando de cânon, a primeira citação importante que eu acho aqui do História Eclesiástica é no ano 100 depois de Cristo, mais ou menos. Então, João tinha acabado de... que é o Clemente de Roma. Clemente de Roma, né? Você vai aprender mais para frente, mas ele foi o terceiro bispo de Roma. E lembrando, irmãos, naquela época o bispo de Roma não era o Papa e não tinha mais poder que os outros, tá? Todos os bispos, eu falo isso na aula de... eles tinham a mesma autoridade. Mais ou menos nós estamos entendendo agora por causa da guerra da Ucrânia. E tem a Assembleia Geral da ONU, né? Chamado todos os embaixadores. Os concílios eram isso. Só que nós ainda temos que o do Biden é maior, a Angela Merkel, fulano. Isso foi sendo gerado depois. Nessa época do cristianismo, todo bispo era igual. Não importa se a igreja dele tinha 5.000 membros. Então você tem que ter isso na cabeça. Senão você pensar, esse aqui é o manda-chuva. Não, não. Todo mundo era igual. A coisa começa a desgringolar lá em Constantino, que a gente vai chegar lá. Mas Clemente de Roma, ele foi o terceiro bispo de Roma. Só a título de curiosidade, quem que foi o primeiro? O próprio Jesus falou para ele. Pedro. Mas Pedro era de Jerusalém. Mas depois a tradição falou que ele era de Roma. Então não vamos brigar com os irmãos católicos. Ele morreu lá em Roma. Foi o único bispo que morre. Mas beleza. Então para você ganhar teu irmão católico, você diz, olha, o primeiro bispo de Roma foi Pedro, né? Crucificado. O segundo foi quem? Eusébio. Esse. E o terceiro bispo de Roma foi Clemente. Então, ele já traz um relato aqui. Ele escreve na primeira carta de Clemente aos Coríntios, viu? Tinha várias cartas. Então era comum, Adriano. Essa carta existe, só que ela não é canônica. Ele escrevendo para a igreja de Corinto, igual a gente manda um WhatsApp, igual manda um e-mail, liga para o Aguinaldo. Ô, Aguinaldo, como é que tá em Laranjeira? Era assim, irmãos, as coisas. Eu ensino, e a carta era o que tinha de mais moderno na época. Na primeira carta de Clemente aos Coríntios, cara, mas eu não achei essa carta aqui, ele cita o Antigo Testamento. E ele diz assim, ele não chamava de antigo, né? Ainda não havia esse conceito, a gente já estudou, mas ele diz assim, que as epístolas paulinas, olha porque esse relato é importante, tá aqui, ó. As epístolas paulinas e os evangelhos são instrução para a igreja como os escritos antigos. Então pode ver, a primeira citação já fresquinha ali no ano 100 mais ou menos depois de Cristo, Clemente de Roma já está dizendo assim, ó, que as epístolas paulinas, os evangelhos são como o Antigo Testamento. Então é muito legal. Só corrigindo, ele não equipara o Antigo Testamento, mas ele diz que era instrução para a igreja, tá bom? Vamos ser honestos. Então, o Antigo Testamento não era o termo, né? Surge só no século II, como nós vimos na aula passada. Agora, o que é interessante? Dentro da análise escriturística, tem algo que Pedro fala, Pedro o apóstolo, que ele também, antes de Clemente de Roma, Pedro dá a entender que os escritos de Paulo são escrituras. Vamos abrir lá rapidinho? 2 Pedro, joga na tela para nós, Adriano. 2 Pedro 3,16. Por que Clemente de Roma faz essa citação? Porque o apóstolo Pedro, e Pedro tinha que fazer isso mesmo. Se Pedro fosse tretado com Paulo, nós estávamos lascados.
Então, Pedro, que andou com Jesus, ele vai dar um elogio para Paulo. Só que nesse elogio, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca o que Paulo fazia como escritura. E isso, irmãos, olha lá, ó, isso é um escândalo para judeu. Olha lá, ó, 2 Pedro 3,16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Até Pedro falou, ó, Paulo, que os indoutos e inconstantes torcem. Pega as palavras de Paulo e igualmente fazem com outras escrituras para a sua própria perdição. Diga, uau! Pedro diz que Paulo escreve coisas que às vezes é difícil entender, mas que as pessoas que não querem obedecer, elas distorcem, mas eles fazem isso com o Antigo Testamento também. Então Pedro está aqui equiparando, ou pelo menos trazendo uma menção que equipara o que é produzido no Novo Testamento com o Velho. Isso se dá nas epístolas paulinas. Então por isso que você vai ver em toda a história do cânon que as epístolas paulinas, elas têm proeminência. Elas conseguem ser reconhecidas primeiro como palavra de Deus até do que os evangelhos. Por causa dessa citação de Pedro, a citação de Clemente. O segundo pai da igreja que me chamou a atenção dentro do processo canônico, joga para nós lá, Adriano, em mais ou menos 107 depois de Cristo, foi Inácio de Antioquia. Vocês sabem que Antioquia se tornou o centro, né, do cristianismo ali. Inácio de Antioquia, ele ainda não equipara Antigo Testamento com o Novo, né? Só para vocês entenderem quem foi Inácio, ele foi discípulo do apóstolo João, ele conheceu Paulo, ele cita as epístolas, mas ele não ousa comparar com o Antigo Testamento, mas ele diz, é instrução para a igreja. Então eles estão naquele momento ali que eles achando assim, ó, Jesus vai voltar, vamos deixar assim, o velho, instrução. A coisa vai tomando forma. Em 130 depois de Cristo, aparece uma figura. Então quem são os pais da igreja? Volta aqui para mim, Adriano, só para eles terem bem isso definido. É o que mais próximo, vocês ouviram uma pregação do pastor William Derez, que é a doutrina dos apóstolos. Mas alguém conheceu os apóstolos? Não. Os apóstolos produziram o documento e esses homens que eu estou citando para vocês são os caras que conheceram os apóstolos. Então, Inácio de Antioquia foi discípulo do apóstolo João, conheceu Paulo. Ok? Aí, em 130 depois de Cristo, aparece um outro pai da igreja muito importante aqui nesse livro, citando algo que é Papias. Coloca lá para nós. Papias, ele fala algo muito interessante. Papias de Herápolis, né? Ele cita aí os 4 evangelhos. Ele diz que é muito importante esses escritos para a igreja. Mas ele coloca um adendo. Que ele coloca que ele valorizava muito a tradição viva. O sentar, o conversar com quem conviveu com os apóstolos. Claro, a evidência naquela época era muito mais forte o testemunho oral das pessoas que viveram com os apóstolos. Olha o que ele escreveu aqui no documento dele, ó. Papias, de Herápolis, 130 depois de Cristo. Que ele se beneficiou mais com a voz viva daqueles que conviviam com Pedro, Paulo, Tomé e João do que com os livros. Está aqui na carta, está aqui no História Eclesiástica, livro 3, de Eusébio de Cesareia. Então olha aqui para mim. Por que demorou o cânon, pastor? Por causa disso, ó. Papias deixa claro, Adriano, em 130. Ele falou, não, os escritos estão ali, é verdade, mas eu, cara, quando sento com quem viveu com Paulo, porque naquela época a tradição oral era mais poderosa do que a escritura. Por quê? Porque a escritura é um resumo. Você queria ouvir. Então, por que demorou o cânon? Porque os cristãos primitivos, eles valorizavam mais a tradição oral vindo de quem viveu com os apóstolos. Vamos na fonte. Cara, como é que era? Como é que Paulo gostava disso? Porque os livros são resumo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do nosso próximo professor, o pastor Josué. Um dia, se Jesus não voltar, o pastor Josué vai ir para o céu. E aí nós vamos escrever um livro, a história de um cristianismo decidido. Mas agora que ele está vivo, cara, a gente pergunta para ele. Ele conta a história de como que era lá em Ponta Grossa, a vez que ele foi lá em Gramado resolver um BO, quando os alemão, como que era o ping-pong, como que foi quando nós oramos em língua a primeira vez, ele foi disciplinado. Então a história está ali
De certa forma, apesar que nós estamos num mundo bem mais. É que também outra coisa que você tem que entender, né, irmãos? Hoje tudo é registrado, vídeo, texto. Naquela época fazer um texto era caríssimo. Então era muito melhor trocar uma ideia. Então a gente tem que entender isso. Senão a gente não vai entender. Poxa, mas demorar 3 séculos. Para nós é 3 minutos, a informação já está lá. O míssil cai na Ucrânia, a gente já está sabendo que. Ele está saindo da Rússia, nós já estamos sabendo. Mas não era assim no mundo. Então Papias diz, os evangelhos são maravilhosos, mas eu gosto de sentar na mesa com aqueles que conviveu com os apóstolos. Então, se o pastor Josué está ali, pergunta para ele a história do cristianismo. Agora, quando você vai morrendo, que nem o Gregório McNutt, aí começa a ter livro. Pastor Larry do SDC, meus amigos, vou estar lá semana que vem pregando no Espírito Santo. Agora escreveram um livro. Por quê? Porque agora ele está com Alzheimer. Então, começa, eu estou dando um exemplo moderno, só para você entender, que começa a ser escrito e preservado quando a tradição oral começa a cair. Nós, né? Quando nós estávamos lá na Zoe, em 30 pessoas, a gente não escrevia nada, não fazia slide, sentava com o irmão e contava tudo como é que é a história. Hoje nós estamos, cara, chato, cara, vamos gravar um vídeo porque não dá para falar mais. Entende, irmãos? Então Papias já começa a citar os evangelhos, então você começa a ver uma crescente aqui, as cartas de Paulo sendo aceitas, os evangelhos. Então, o contato com a tradição apostólica que determinava de maneira mais forte a doutrina para a igreja. Ainda não era definido exatamente, ó, isso aqui é Novo Testamento. Nessa época, o critério para ser um bispo era ter tido contato com os apóstolos. Diga, uau! Então não era um bispo escolhido pela sua influência. Se o cara conheceu algum apóstolo, o cara vai ser bispo. Porque eles queriam que a tradição tivesse coladinha. Cara, e aí, como que é? É isso que está em Marcos, como que... Então é muito mais, ok? Em 140 depois de Cristo, joga lá para nós, Adriana, a coisa vai crescendo. Qual que foi o último escrito? 100 depois de Cristo. 40 anos depois acontece um episódio que é determinante para se começar a formação do cânon. Pode jogar, Adriana. Depois de Papias. Vamos lá. Quando surge, pastor, a consciência na igreja da necessidade de um cânon do Novo Testamento? Então, na história aqui de Eusébio de Cesareia, até 130 não havia essa consciência. Estava lá os escritos, palavra de Deus, mas quando começa a surgir? A gente costuma dizer, isso todos os comentaristas, você vai ver lá também nos links que eu vou mandar, que os pais da igreja já começam a ver a igreja universalmente, em 140 depois de Cristo, as epístolas paulinas como escritura, mas acontece um episódio, engraçado até, que eu chamo ele de Marcião Cabeção. Quem conhece o MV Bill vai lembrar da música do Marcião Cabeção, que é um pai da igreja que foi condenado como herege. Joga lá para nós, Adriano, para a galera pegar bem o nome dele. Olha lá, ó. O Marcião, o herege. O cara ficou mal na foto, hein? Mais ou menos ali 160 depois de Cristo, em 144 depois de Cristo, esse cara faz a primeira lista que a gente pode chamar de um cânon. Esse Marcion de Sinop, né, antiga Turquia, ele traz a primeira ideia de uma lista, dizendo assim, ó, isso aqui é palavra de Deus. Pá, pastor, mas ele é herege. Você já vai entender porque ele é herege. Mas a atitude dele gerou algo que os outros bispos começam a pensar, cara, tá na hora da gente definir, senão a coisa vai virar bagunça. Então Marcião, ele foi condenado herege, porque, resumindo para você vai aprender melhor em patrística, mas ele faz essa lista de cânon, ele defendeu uma ruptura completa com qualquer coisa que lembrasse os judeus. Então, não estou falando de judaísmo, eu estou falando que ele queria lascar fora o Velho Testamento. Então, essa heresia já é antiga. Não, o Velho Testamento passou, então ele tirou todo. Ele considerava Marcião, o cabeção, ele considerava o Deus cristão um Deus e o Deus do Antigo Testamento outro Deus. Então isso não é uma heresia nova, que esse pregadorzinho aí, só love. Isso veio de Marcião. Então, esse cara ele foi considerado herege por várias coisas, mas o cânon em si despertou nos outros bispos
a consciência de dizer, cara, peraí, e depois que a gente passar, o que vai virar da igreja? O que eles vão saber que isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é só um livro histórico, isso aqui... Porque Marcião faz um cânon. Qual ano? 144 depois de Cristo. E qual que é o cânon de Marcião? Ele declara esse cânon, foi um evento importante na história da igreja. O cânon Marcião, ele coloca um evangelho apenas, que ele achou que era canônico, que era Lucas, e as 10 epístolas de Paulo, tirando 3, e aí ele falou, isso aqui é Bíblia, o resto é conversa fiada. E Velho Testamento joga tudo fora. Corta pra mim aqui, Adriano. Então, quando Marcião vem com todas essas heresias, aí tinha os concílios, né? Os bispos falam, cara, você tá louco. E aí Marcião é declarado herege. Ele é excluído da igreja. Mas o que fica de lição? Que, cara, realmente deixar a coisa solta, depois que passar essa geração, já aparece um outro Marcião aí. E aí? Marcião era um erudito, Marcião era um pai da igreja. Só que... Então aí nasce uma perspectiva do que? Precisamos formar um cânon. Irmãos, estou falando aqui numa linguagem bem de criança, né? Você vai ver tudo. E aí os bispos, essa tentativa de Marcião desperta a igreja, os pais, os bispos, que era necessário estabelecer algo normativo, algo que ficasse bem claro. Isso aqui é cânon, isso aqui é história, isso aqui é apêndice, isso aqui é heresia, porque você vai ver que até Marcião ainda não tinha muitos apócrifos, mas você vai receber vídeos lá, alguns apócrifos do Novo Testamento começam a surgir exatamente no 2º século. Aí a coisa começa a ficar bagunçada. Então como que o cara escreve lá, eu sou Pedro? Não, cara, mas isso não é Pedro. Então começa a ficar bagunçado. Mas até Marcião não tinha tanto. Era hora de estabelecer um compêndio, um comparativo, um normativo para a igreja. Um cânon regulador que equiparasse o Novo Testamento dos Apóstolos com o Antigo Testamento dos Profetas. Então Marcião, 144 depois de Cristo, ele foi usado até por Deus, usou até uma mula para despertar. Então eles começaram a perceber, começou a ter reuniões entre os bispos, para dizer, cara, já estamos em 144 e Jesus não voltou. E se ele não voltar? Né? Já viu o telefone sem fio, né? Temos o texto está impecável. Temos manuscritos. Só que como que nós vamos saber? Como que a igreja vai saber? E Deus, aí que eu digo que é a ação do Espírito Santo, estão entendendo? Ele começa a ter concílios. Jesus não voltou, é hora de uma normativa, de um cânon, para separar o que é e o que não é palavra de Deus. Lembrando, tinha muitos escritos bacanas, tinha coisa, mas começou a surgir heresias. Então, irmãos, evitando assim heresias e um futuro comprometido para a igreja. É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Hoje eu penso, cara, como que vai ser a igreja dos meus filhos? Tem que dar uma mudada no estatuto, cara. Tá tudo não bate mais. Sabe, eu estou usando exemplos humanos, mas você começa, o Adriano vai ser pai ali, o nosso mídia, você já não pensa mais só em você. Você tá de boa, mano, eu vi, né, não vi tanta coisa, mas eu lembro quando eu era criança, o muro da União Soviética caindo. Quer dizer, a gente já tem cara, eu fumei crack, eu tal, mas daí você olha pros teus filhos e fala, cara, o que vai ser da igreja do amanhã? Do jeito que tá essa bagunça. Você entende, irmãos? Então, só fazendo um parênteses, às vezes suporte a gente. Pô, pastor DH é chato, cara. Porque eu tô preocupado, cara. O cara não vem orar 6 horas da manhã. Você acha que vai aguentar uma perseguição se estourar hoje? Não, vamos falar a verdade. Desculpa, cara, sou pastor. Cara, é difícil, o pastor não tem o tempo para vir orar 6 horas da manhã. Imagina o cara colocar um cano na nuca e falar assim, e aí, você é da igreja Rogate? Irmãos, é muito sério, mas isso é uma outra aula. Mas eles começam, então, os macionistas foram um movimento herege, que durou até o século IV. Então tinha uma galera que gostou disso. E hoje os macionistas sempre voltam, Adriano. É a galera que quer excluir o Velho Testamento e ainda selecionar aonde Paulo estava certo, aonde ele não estava. Chama-se Evangelho Self-Service. Ok?
Então, historicamente, aonde que começa a despertar a consciência dos pais da igreja que era necessário um cânon, uma lista, uma definição, com o primeiro cânon furado, né, de Marcião, o cabeção, o herege. Aí entra um outro homem que é importante aqui, eu estou resumindo, né, Justino, o mártir. Justino foi outro pai da igreja maravilhoso. E em 150 depois de Cristo, ele equipara os 4 evangelhos às escrituras do Antigo Testamento. Isso é muito importante porque começou a surgir vários evangelhos falsos. Tem evangelho de Pedro, evangelho de tal, que não era Pedro, evangelho de Judas, evangelho... Só que ele falou, opa, não é esses 4 aqui, que nós já tínhamos antes da era... Você vai entender já os critérios. Opa, o que surgiu depois de 100 depois de Cristo não é. Não adianta falar que foi Pedro, Pedro morreu em 64. Esse texto aqui é de 80 depois de Cristo. Então, Justino Marte, ele começa a bater na tecla, esse bispo. Ele já reconhece nos escritos dele, né, nas homilias dele, que os 4 evangelhos, ele coloca lá no escrito dele que está aqui na História Eclesiástica, ele diz assim, ó, em Roma se estuda os evangelhos como escritura aos domingos, os 4 evangelhos. Ok? Então lá na igreja de Roma, que começou a se tornar ali a sede, ao domingo tinha o estudo dos 4 evangelhos. Legal, né? Pode passar, Adriano, para nós. Muito importante essa definição, porque então nós vimos a Epístola Paulina primeiro, e agora começa a pegar corpo os 4 evangelhos, universalmente, vamos ver os critérios. E aí entra uma figura, o Tacião. Esse é outro ponto importante da história do cânon. Mais ou menos, né, em 170 depois de Cristo, Tacião, ele produz uma obra chamada Diatessaron, né? Eu não sei falar muito bem árabe, do século que vem da palavra de 4. Alguma coisa semelhante? Eram os 4 pilares deles. Qual que era? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele coloca tudo isso num livro só. Isso é importante, porque hoje nós temos a Bíblia tudo compilado. Naquela época, não. Por que ele coloca esses 4 livros juntos? Para mostrar que era esses os evangelhos. E isso, na história da igreja, trouxe uma importância muito grande, porque testifica ainda mais a autoridade desses 4 evangelhos. Ele faz mais ou menos, joga para mim aqui, Adriano. Ele pega essa Diatessaron, era essa obra em árabe aí, né? Foi muito difundida essa obra nas igrejas do Oriente, até o século VI, era a principal. Ele faz mais ou menos igual o João Ribe Palharim fez. Tem um livro de João Ribe Palharim que ele coloca os 4 evangelhos junto em ordem cronológica. Bem legal, até se você procurar é muito legal. Ele faz isso, então as pessoas tinham ali os 4 evangelhos. Isso foi uma novidade para a época. Então a Diatessaron, ela vai provando para nós que os 4 evangelhos já começam a ser canônicos também. Então nós já temos as epístolas de Paulo e os evangelhos. A história vai crescendo e aí nós temos aí o Irineu de Leão, né? Joga para nós, Adriano, que é considerado também um papa, né? Ele já vai entrando aí no comecinho do 3º século. Ele já coloca algumas epístolas gerais. Eu estou dizendo ele, mas é depois de muitas discussões, tal. Mas nos escritos já aparece, ele já inclui a certeza de inspiração, as epístolas gerais. Havia alguma dúvida na carta ao Tiago, né? Hebreus e Judas. Mas aí nós já estamos avançando. Em suas obras já fica clara a autoridade inspirada para as epístolas paulinas, para os evangelhos, para as epístolas gerais. Então nós vamos começando até essa construção. No século II já é considerado escritura como Antigo Testamento. Já não tem mais essa discussão. Sempre quando vai citar os escritos apostólicos, já se usa mesmo pé de igualdade com o Antigo. Então isso é muito importante para a história da igreja. Nesse momento, estava claro para a igreja que era hora de fechar o cânon. Quando começa a ficar claro? No finalzinho do século II. Então, no século II começa a surgir muitos escritos se dizendo dos apóstolos. Por exemplo, você vai receber material lá, Atos de Paulo, Apocalipse de Pedro, Epístola de Tomé, mas é tudo fake.
é para trazer confusão, é para trazer heresia. E aí os pais falam, cara, tá na hora de fechar isso aí. Porque, irmãos, não era igual hoje que Irineu de Leão podia gravar uma live e dizer, ó, galera, estão falando aí. Imagine uma conversinha chegando lá, chegando numa igreja, dizendo que é Pedro. Então isso contribui, é ali no ano 200, que pega uma velocidade e contribui de maneira decisiva para a igreja elaborar os critérios para a lista canônica. Tem concílio que eles se reuniram para dizer, tá, mas como que nós vamos? Aí você entende, pô, joga para mim aqui, Adriano. Por que o pastor DH é padrão para as coisas e critério para as pessoas? Porque você fala, cara, não podemos ir assim, ó. Quem acha que epístola é? Levanta a mão. Levante a mão. Não. Eles começaram a se debruçar, orar, para dizer, tá, mas qual vai ser o critério para um livro? E aí começa a surgir os padrões, os critérios para uma lista histórica, né? Canônica, que separasse o que é histórico, o que é fantasioso, o que é herético. Tem vários níveis de... Assim como no Antigo Testamento, nem todos os apócrifos do Novo Testamento são heréticos. Nós vamos ver isso mais para frente. Joga lá para nós, Adriano. Muito interessante. Então, Irineu de Leão, né? É muito interessante. Eu vou mandar um material para vocês sobre o cânon Muratori, o fragmento muratoriano. Meu Deus! Lá do século XVIII. Mas por que esse documento é importante? Ele foi descoberto em 1672 na biblioteca de Ambrosiana, em Milão, por Ludovico Muratoni. Por isso que é o cânon Muratoni. É uma lista, Adriano, canônica da igreja do século II. Eles acharam um pergaminho, irmãos, de uma lista, como se fosse um caderno do pastor DH. E sabe o que estava escrito lá? No século II estava escrito as epístolas paulinas, os evangelhos, Atos, as epístolas gerais e o Apocalipse. Então é muito interessante isso. Eusébio de Cesareia, nesse livro aqui que eu te mostrei, ele é o maior historiador do cristianismo e ele morreu no dia que eu nasci, dia 30 de maio. Fica a dica aí, quem quiser mandar presente, 30 de maio. O Adriano vai pôr meu Pix na tela, tô brincando. Ele escreve história eclesiástica e no capítulo 25 ele cita assim, ó. Nesse livro aqui, ó. Ele diz assim: há uma lista chamada Novo Testamento. Há uma lista, nessa lista está uma tríade de evangelhos, significa 4, Atos dos Apóstolos, 13 epístolas paulinas e algumas cartas do apóstolo Pedro, João e um Apocalipse. Já estava aqui, ó, século II. Então, irmãos, assim como no Antigo Testamento, eles começam a definir. No século II, dizem alguns historiadores que fora os 27 livros que nós temos canônicos, foram produzidos mais 100 apócrifos. Só o apóstolo, sabe, irmão? Então eles precisavam. Por que aqui, ó, a Eusébio de Cesareia vai chamar o Apocalipse do Apocalipse de João? Apocalipse só ficou depois. Por quê? Porque começou a surgir os falsos apocalipse. Começou a surgir Apocalipse de Pedro, Apocalipse de fulano de tal, Apocalipse do Satanás, Apocalipse de Jesus. E ele falou, não, mano, o Apocalipse é só João. E hoje também surge alguns apocalipses. Ah, eu fui pro céu, eu vi uma... Não, isso já caiu lá no século II. Então, eu estou te trazendo um pano de fundo, você vai precisar ler pelo menos esse livro aqui, para tentar entender. Que, no século II, metade do século III, já estava quase que batido o martelo. Só que ainda tinha algumas, e lembrando, os concílios, as viagens eram difíceis, não era igual fazer um Skype hoje, fazer um Meet. Começam a entrar no que nós chamamos de livros discutidos. Teve um último bloco de livros que tiveram que ser analisados criteriosamente. Então, aí nós entramos, joga lá para nós, Adriano. Vamos ver se tem um slide sobre esses livros. Nesse momento da história, o cânon estava quase fechado. Que momento? O Adriano vai jogar lá, nós já vamos situar na data. Isso, Eusébio de Cesareia, vai ali, ó. O pai da história da igreja, esse livro aqui.
80% já estavam unânimes. Unânimes. Outra coisa foi unanimidade, tá? Não foi por votação. Em todas as igrejas, os bispos, mas tinha alguns livros discutidos. Que livros eram esses? Anote aí. A carta de Tiago, porque eles ficavam na dúvida se era Tiago, o irmão do Senhor. Judas, porque cita o livro apócrifo de Enoque. Eles tiveram que orar muito, discutir muito. Se uma citação, se só porque eu cito uma frase do Mano Brown, quer dizer que eu concordo com o disco inteiro do Mano Brown? Então era mais ou menos essa discussão. Hebreus, por não ter o autor definido, porque um dos critérios é ser apóstolo. Então começa uma dúvida autoral também, 2 Pedro e 1 e 2 João, por causa de algumas coisas, né, na crítica textual. E tinha outros que quase entraram, que eram livros bons. Eu destaco 3, está lá na tela lá. Que eles falavam, cara, será que isso aqui é para todos os tempos ou era só para nós? Graças a Deus não entrou, né? Mas você pode pesquisar. Até eu já tenho a Didaquê, ganhei até do Diogo. Tem já a Didaquê impresso, o Pastor de Hermas. A Epístola de Barnabé é maravilhosa. Barnabé é verdadeiro mesmo. Só que não entrou. O Espírito Santo não quis que entrasse no cano. Então, por quê? Eram livros que já circulavam na igreja. Por quê? Por exemplo, a Didaquê. A Didaquê vai ensinar como que era a ceia, o batismo, muita coisa que eu usei na aula de batismo, a gente viu na Didaquê. O culto. Então era mais um livro de regimento interno, não de doutrina. Didaquê, por mais que o nome signifique instrução, né, dos apóstolos. Foi escrito em 65 depois de Cristo. O Pastor de Hermas traz 12 mandamentos e 10 parábolas de ética cristã. É uma leitura maravilhosa. É uma leitura pastoral, é um livro assim, como Heróis da Fé para nós hoje, mas não é Bíblia, 130 depois de Cristo. A Epístola de Barnabé tem 21 capítulos que combatem o legalismo judaizante, exalta a expiação de Cristo em 80 depois de Cristo, mas não é Bíblia. Então Eusébio diz, né? Eusébio também vai falar de alguns livros totalmente rejeitados, heréticos, que nós chamamos de evangelhos pseudos, né? Eu vou mandar para você um material de apoio, que é o Evangelho de Pedro, de Tomé, de Matias, Atos de André. Então eram ficções. Olha, vai aqui para mim, Adriano. Eusébio chega a dizer assim, ó, esses evangelhos são ficções de homens heréticos. Não foi Pedro que escreveu, não foi Tomé. É no Evangelho de Tomé que está lá que Jesus, né, tinha um caso com Maria Madalena. Fala, cara, isso nunca existiu. Senão os outros evangelistas falariam, não tem. Então aí começa Atos de André e tal. Então são pseudos evangelhos, vai receber um material de apoio só para isso. Então a coisa vai chegando no final. E aquela, joga lá de novo, Adriana, a última tela, só para quando você saber que esses foram os últimos livros reconhecidos pela igreja. No sentido não que não eram de Deus, tal, mas será que é cânon? E aqueles últimos 3 ali foram os que não entraram. Eu costumo dizer, na trave. Agora, por quê? Joga o próximo slide, Adriano, quero ver se é... Isso, aí vai cair legal. Qual era o critério para um livro... eu posso resumir nesses 4. Claro que tem mais, mas se você guardar esses 4, qual que foram os critérios para o cânon do Novo Testamento? Então coloca lá, número 1, apostolicidade. Número 2, universalidade. 3, ortodoxia. 4, unidade textual. Então, sem falar no Espírito Santo, que estava lá com eles, eu acredito, do zelo, da oração, do serviço dos pais da igreja, só falando de critérios técnicos. Eles tinham que ter um pano de fundo, porque vinha um bispo lá da Ásia Menor, da África, tinha... Então, como que pessoas tão diferentes iam chegar num consenso? E eles chegaram que se passasse por esses 4 crivos, era um livro canônico. Então, irmãos, haviam critérios técnicos como a crítica textual, pergaminhos comparados, mas agora só falando na rala para nós entender. Há 4 critérios que permeavam toda a discussão para fechar. Primeiro, apostolicidade. Vamos ler aqui, ó, Efésios,
capítulo de número 2, a partir do 20. Então, primeira coisa, apostolicidade. Ó, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Apóstolos, Novo Testamento, profetas, Antigo. Então, foi respeitada a originalidade da tradição apostólica. Quando que fecha o tempo apostólico? 100 depois de Cristo. Então, qualquer livro para lá de 100 já não era considerado. Então, fechou em quem? Em João. Então, pastor, mas tem uns caras que não são apóstolos. Isso. Apostolicidade significava que o material tinha que ser produzido ou por um apóstolo de verdade, incluindo Paulo, porque Paulo viu o Senhor, você vai ter aula de 5 ministérios, ou alguém que andou com o apóstolo, de perto. Por isso que Lucas, por isso que Marcos, ok? Então Marcos andou com Paulo e com Pedro. Lucas andou com Paulo. Entendeu? Então, irmãos, Paulo viu Jesus ressuscitado, ele foi o último apóstolo, tá? Não existem apóstolos mais. Lucas andou muito com os apóstolos, então foi definido isso. Que para ser, primeira coisa, a era apostólica fecha em 100 depois de Cristo. Então só aí toda aquela moçada do século II já caiu. E ainda mesmo assim ia ser analisado outras coisas. Então, fundamentado sobre o fundamento. Então não adianta um pica-fumo hoje pegar esse texto e dizer, galera, eu sou apóstolo, eu sou profeta, você tem que me... Não, Cristo é a esquina, mas aqui está falando da escritura. Tá? Vamos ler Apocalipse 21:14. Olha como... Por que a apóstolos é importante saber? Que lá no céu só tem 12 lugares. Então, se estima que só no Brasil tenha mais de 1000 apóstolos. Mas só tem 12. Apocalipse 21:14. Diz assim, ó. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então Deus colocou um grafite lá com o nome dos 12 apóstolos. Então eles consideravam assim, cara, existe uma diferença. Irmãos, eu não estou dizendo que não há obreiro apostólico. Claro que existe, a gente não é louco. Mas apóstolo do Cordeiro, vamos dizer, né? Não tem mais. Porque se eu falar que existe apóstolo, eu estou dizendo que o cânon está aberto. Eu estou dizendo que o cara pode acordar amanhã e dizer assim, olha, Deus falou que... Não existe mais apóstolo e profeta. Existe, vamos pegar a frase bem certinha, para ninguém falar que eu tô... Não existe apóstolo, existe apostólico. Não existe profeta, existe profético. Igual o cânon, isso aqui é uma aula de cânon, de revelação, inspiração, não existe mais. Aí começa a bagunça. Então isso ficou muito claro lá no século III. Tá bom? Então é muito legal isso, porque isso nos norteia. Então hoje nós podemos ser apostólicos, ter a perspectiva apostólica, né? Todas as características ali de desbravação, de tudo isso é real. Toda a graça de Deus, mas nós não podemos mais trazer esse tipo de fundamento para a igreja. Só tem 12 nomes aqui, ó, tá bem claro. Tá bom? Fundamentado, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, qual Cristo é a pedra de esquina. Segundo critério, joga lá os 4 de novo, Adriano, só pra galera pegar bem, nós já estamos indo pro final, é a universalidade. O que é universalidade? Vem de universal. Eles reuniam todos os bispos e via quais livros já estão aceitos de maneira natural em todas as igrejas. E esses 27 começaram a mostrar que em todas as igrejas, às vezes tinha uma lá que o pastor de Hermes era aceito, mas em 10 não era. Tinha lá, mas esses 27 foram aceitos. Foi igual quando a gente foi fazer a fusão Zoe e Rogate. A gente colocou assim, ó, se um falar que não quer ir, eu não vou. E os 56 membros falaram, vamos. Glória a Deus. A gente tem que colocar critérios pro Espírito Santo. Joga para mim, Adriano. Então, eles observaram o que circulou em toda a igreja. E a igreja ainda mantinha uma unidade muito bacana nessa época.
que foi sendo aceito em todos os lugares. Cada bispo tinha a mesma autoridade, isso é importante, não vinha uma ordem lá de cima. O bispo lá da Etiópia, por exemplo, ninguém sabe, mas Agostinho era preto. Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores. Então, Atanásio era o anão negro. Então, todo mundo tinha a mesma autoridade. Não era igual hoje, aquela igreja sede, ou aquela é maior, esse pastorzinho. Não, nós somos aqui na Igreja Rogate uma igreja conciliar. Logo, logo nós vamos... Então, quando nós fizermos os concílios, cara, mesmo a conversa, se tá com a Bíblia aberta, então eles começaram a ver que ainda havia essa universalidade. Então, os bispos eram igual, ainda não era a Igreja Apostólica, Igreja Apostólica Católica Romana. A sede não era em Roma. Não havia igreja sede, havia igreja mãe. A igreja mãe era de Jerusalém. Não havia igreja sede. Era a igreja de Cristo espalhada no mundo. Foi em Constantino que começa a ter essa, mas a gente vai. Por isso levou 3 séculos, porque era até para se chegar numa unidade de fechar o cano. Parou por aí? Não. A apostolicidade, universalidade, ortodoxia. A palavra ortodoxia vocês já conhecem, vem de orto, reto, doxia, fé. É uma norma reta, uma doutrina. Eles começaram a olhar, tá, já estamos chegando em 27, agora vamos ficar debruçando para ver se há o mesmo ensino. Não há heresias aqui, não contraria Isaías, não. Então eles começam a ver se há uma harmonia doutrinária central comum já entre as igrejas. As igrejas já estavam praticando o que estava lá. Eles separaram, foi muito interessante esses concílios, porque eles separaram a distinção de costumes nos escritos e doutrinas para toda a igreja. Eles falam, cara, aqui é uma doutrina, que legal, lá em Corinto eles fazem assim. Mas agora há uma ortodoxia, há um ensino comum. E a última análise foi bem textual, o Adriano vai jogar lá, que é a unidade, o último, né, critério assim, geral, né? Tirando o grego, o pergaminho, coisa para a gente entender. Unidade no texto. Se não havia contradição com a revelação já canonizada do Antigo Testamento, então o pano de fundo foi o Antigo, e se não havia contradição entre os 27 livros. E terceiro, se Jesus Cristo era a chave hermenêutica dos 27. Eu sei que hoje tem um cara aí falando chave hermenêutica, mas foram esses pais da igreja que inventaram isso. Então olha aqui para mim. Irmãos, eles olharam e falaram, cara, até a carta de Romanos e Tiago, que parece contraditório, por isso que Tiago demorou um pouquinho, porque foi essa discussão. Não, mas na verdade não é construção. Paulo não está falando uma coisa, Tiago outra. Então foram anos. E o Velho Testamento? Não, mas é o sábado, mas o que é o novo? Irmãos, não tinha como o homem fazer essa harmonia, essa unidade dos textos. Então isso é muito maravilhoso. Começamos a chegar na reta final. Estava tudo definido. Só que ainda faltava o quê? Registrar em cartório, um concílio. Aí nós entramos numa figura muito importante que eu só vou pincelar, porque hoje tem alguns liberais querendo meter a lei, dizer que Constantino, que formou o cânon. Joga lá para nós, Adriano. Acho que é o último. Isso. Quem assistiu o Código da Vinci, joga a mão pro alto aí em casa. O que tem a ver aquele livro? Tem gente que acredita mais nesse livro, que o próprio cara falou que é uma ficção. Isso que eu fico de cara. O cara não acredita na Bíblia e o Dan Brown, ele pega uma história que foi real, deixa na tela, Adriano, para eles anotarem bem, que a gente não engana ninguém. 325 depois de Cristo aconteceu o Concílio de Niceia, tá? O Dan Brown lá, ele pega esse concílio e ele cria uma ficção, é igual Deixados para Trás, é uma ficção baseada na Bíblia. E as pessoas pegam como doutrina, aqui pro liberal, né? E muito crente, eu lembro na época desse filme aí, os caras, meu Deus, a Bíblia! Eu falei, mano, você tá descobrindo agora? Isso aí você tinha que saber na escola bíblica dominical, mas eu entendo também que a igreja, ela manca, né? Então anote aí. Qual que foi a treta do concílio? O Adriano vai deixar a tela para você anotar bem com calma e eu vou te explicar. Irmãos, tem uma mentira. Se você chegar no Wikipédia lá, vai ter coisas que Constantino... Não. Para entender o fechamento do cânon, nós precisamos entrar nos últimos episódios.
São teorias que eu chamo da fake news da conspiração, filme Código da Vinci, né? Em 312 depois de Cristo, o que acontece na história do cristianismo? E é ali que eu considero que começa a virar a Igreja Católica. Eu sei que os católicos vão dizer que até Jesus era católico. Mas não, irmãos. Até ali era a Igreja de Jesus, dividida em localidades, tudo bonitinho, os bispos, organizada, tinha erro, normal. Mas em 312, na história da igreja, não vamos falar mais, acontece o que nós chamamos da conversão de Constantino. Ok? Que nós, protestantes, vamos bater mais, os católicos vão dizer que ele se converteu de verdade, né? Aí a coisa começa a mudar, mas ainda não é instituída a igreja católica. O que acontece? Constantino se converte, então aquele... Corta aqui para mim, André, nessa parte eu quero falar assim, honestamente, o que acontece. Quem é a gente para dizer, né, se o cara se converteu ou não? Mas historicamente, qualquer um que fez qualquer aulinha de história sabe que o Império Romano ele estava diluindo, já estava nas últimas. E Constantino tem uma sacada. Como que ele vai unificar aquele império dilacerado? E ele olha em todo o império. Havia uma coisa muito forte em comum. E isso que os caras perseguiam, isso, mas os caras só cresciam, que eram os cristãos. Aí ele disse que teve aquele sonho da batalha, que ele viu a cruz e blá blá blá. E é batizado, né? Aí Constantino, ele convoca o concílio de Nicéia. É igual hoje, aí vamos tirar foto lá com o presidente. Que o presidente. Acho que essa é a maior análise. É uma coisa daqui 2.000 anos o cara dizer que o maluco se converteu, que não sei o quê, que ele mandava na igreja. Não, mano, não mandava nada. Ele mandava nos pastores. Olha, obrigado, Espírito Santo. Melhor exemplo do mundo. Então, começou Constantino, e aí ele convoca o concílio de Nicéia. Quando que foi o concílio de Nicéia? 325 depois de Cristo, que é o do Dan Brown. Qual que era a discussão do concílio de Nicéia? Então, pra você ter uma ideia, Constantino nem votou no concílio de Nicéia. Ele não era bispo de nada, ele não tinha autoridade, ele era só um cara que andava com os pastores da época, os bispos, né? Ele nem votou. E o concílio de Nicéia não foi para discutir o cânon. A discussão do concílio de Nicéia, o próprio filme mostra, lembra dos Cavaleiros Templários? Qual que era? A divindade de Cristo. Então, irmãos, o concílio de Nicéia, o embate era contra os arianos. Porque tinha uma seita dos arianos que estava tipo a prosperidade hoje. Por anos eles foram vencendo. E começou a se espalhar que Jesus não era Deus. Você vai aprender, acho que o Diogo falou um pouquinho de cristologia. E nós vamos falar na história da igreja. E aí se levanta talvez o maior proeminente, o Atanásio, né? Que venceu essa luta teológica, o anão negro, 65 anos. Ele era chamado de... Esse cara, ele peitou 4 imperadores. Era um fenômeno. Então, Atanásio, ele traz o discurso dele, a divindade, é o que nós chamamos de trinitarismo, daí a trindade. Então, o concílio de Nicéia, você pode dizer que, cara, eu não acredito que Jesus é Deus, tal, foi... Pode acreditar nisso, mas não tem nada a ver com o cânon. A verdade, né, é que ali foi sobre a divindade. Então, Atanásio, ali os arianos, e foi isso que foi definido. Jesus, não há discussão, Jesus é Deus. Ok? E aí depois de uma outra aula você vai entender por quê. A verdade é que o declínio do cristianismo, puro e simples, começa na conversão de Constantino. Mas não é ali. Então, ele é o primeiro imperador cristão. Ele começa a misturar evangelho com politicagem. E aí você sabe qual foi o fim, né? Ali para frente, acho que é o Edito de Tessalônica, né? O outro imperador, o Teodósio, o outro lá, aí ele declara, tem gente que até é tão deselegante que fala que foi Constantino que declarou, não foi Constantino. O outro imperador declara a religião oficial. Ali caiu. É oficial do império o cristianismo. Então, Constantino tem uma parte importante no declínio do cristianismo? Tem. Mas não foi ele que fechou o cano. O que aconteceu? Que estava lá. Joga o último slide, Adriano, só para fechar esse parênteses Constantino. Por que eles falam que Constantino, um antes desse?
Porque aconteceu o que nós chamamos das 50 Bíblias de Constantinopla. Quando Constantino, qual que é o nome dele? Constantino. Ele numa jogada política, ele vai inaugurar Constantinopla, ele muda a capital, né? Ele, como era crente, queria trazer os cristãos para o lado dele, ele pede para fazer 50 Bíblias. Lembra? Naquela época não tinha Bíblia. Então daí virou a Bíblia de Constantino, mas é a Bíblia, a Bíblia. Então daí virou um dito, Constantino, não, era a mesma Bíblia que já estava definida, que é o Códigos Vaticanos, Códigos Sináticos, mas isso não tem relação com o cânon, era só a Bíblia de Estudo de Constantino, falando assim em português bem. Ele não fez nada, ele não apitou nada, ele não era bispo, ele não era nada. Ele só era o político da época e a igreja tinha apanhado tanto que começou a gostar de não apanhar. Na verdade, dizem que a bajulação, o conforto, destruiu mais a igreja do que qualquer perseguição, né? É o que nós vemos hoje, né? Então começou as benesses do Estado, mas não tem nada a ver com o cânon. Então o cânon é fechado oficialmente 50 anos após a morte de Constantino. Constantino não estava lá nem mais para... E aí nós vamos para a reta final. Adriano, joga lá para nós. Como que fecha o cânon? Lembra que eu falei do Atanásio? O anão negro? Ele convoca, ele estava com peitudo, né? Tinha ganhado a batalha com os arianos. Ele convoca o concílio ecumênico, né? Não, Atanásio em 360, na verdade, ele já faz a lista. Ele afirma em seus escritos os 27 livros tal como temos. Então Atanásio era o bispo mais respeitado do Oriente. Aí a coisa vai amadurecendo, eles têm que, oficialmente, tá, irmãos? Tem alguns dizem que é ali no outro concílio e tal, mas a maioria vai dizer que oficialmente, quando que se fecha o cânon do Novo Testamento? 397 depois de Cristo, no Concílio Ecumênico Geral de Cartago. Então, foi definido a lista, né, aquela que nós queríamos que Paulo tivesse feito, esses são os livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, por causa disso. Atos, o único livro histórico, porque Lucas tal, fulano, até Apocalipse. E era chamado Apocalipse de João, para que nunca ninguém confundisse. Então, quando cair na prova, em que ano fechou o cânon do Novo Testamento? 397 depois de Cristo, no Concílio de Cartago. Então, é um resumo, né? Você vai receber muito material de apoio. E aí o que acontece? Depois da reforma, foi bradado só a escritura. Por que foi bradado só a escritura? Porque já tinha o cânon. Mas até o século IV, nós temos que crer que o Espírito Santo, isso eu quero deixar muito claro aqui, conduziu, preservou, ratificou pela igreja a sua palavra. Isso nós temos que, irmãos, agradecer. Quando você encontrar um irmão católico, glória a Deus. Não fique... Não, foi igreja católica, é católica mesmo, é a igreja universal. É a igreja de Cristo. Sem a igreja de Cristo não há cânon. Então nós temos que acreditar. Lutero só pôde gritar só a escritura porque havia um cânon definido. Deus segurou até os reformadores. Você sabe que Lutero, vai aprender na história da igreja, ele queria sacar os livros discutidos. Ele chamava a carta de Tiago de carta de paia. A carta aí, porque ele teve uma... Então ele pegou, o Lutero era formado, ele sabia que esses últimos livros, né? Hebreus, Tiago principalmente, até Apocalipse, que eu sempre brinco, o anjo segurou a mão do Lutero. Nem Lutero pôde mexer, ele não poderia dizer, mas já que eu tô com raiva na igreja católica, eu vou arrancar aqui as obras de Tiago. Imagine nós sem Tiago. Então, irmãos, isso me mostra que a igreja não é conduzida por um homem. Deus está na história. Por que eu estou dando essa aula de cânon? A maioria das igrejas nem falam isso. Porque eu não tenho medo, cara. O Espírito Santo estava lá. Pô, eu acredito que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Eu não vou acreditar que Deus usou os pais da igreja, mano. Mano. Que é isso, né? Aí, quando que começou a se espalhar que a Bíblia católica era diferente da evangélica? Nós já lemos, mas só para lembrar. Concílio de Trento. Tem algum slide, Adriano? Olha lá. Lutero tentou sacar os discutidos. Deus não deixou. Concílio de Trento é considerado o concílio da Contra-Reforma, né? 1546, onde os deuterocanônicos do Antigo são firmados mesmo, e
O Novo Testamento não foi mudado nada. Não tem poder para mudar, porque é a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, a Adriano vai voltar aqui para mim. Essa é a resumida história da formação do cânon do Novo Testamento. O que eu quero com essa aula? Que você entenda que nós temos que ser grato a Deus, ao Espírito Santo, à Igreja de Cristo. Porque Deus foi construindo. E nós estamos vendo desde o começo da aula que a Bíblia não caiu do céu. Ela veio do céu. Mas ela é talvez a maior definição que eu quero que você guarde dessa aula. Que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Não é para questionar a nossa fé, não é para você, é para você ter uma fé inteligente. Depois de Lutero ali, eu queria deixar, eu vou mandar todo o material, né? A aula já se estendeu, mas as principais versões, Adriano, e eu também vou mandar curiosidades bíblicas, tá? Só para você fazer quiz lá na tua igreja. Mas essas daqui são as principais versões da Bíblia. A Bíblia é uma só. Mas nós já falamos da Septuaginta, né? Que era a versão lá dos 70, que saiu do hebraico para o grego, que deu aquela confusãozinha. Depois a célebre, que usava até o Papa João Paulo ali, acho que até hoje, né, atualizada, a Vulgata Latina, que daí traz na primeira linguagem, por isso que Vulgata, né, vulgar, é a tradução feita por Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, né, no século IV. Foi a tradução do hebraico para o latim, do grego para o latim, que o latim era, né, foi a versão mais usada pela igreja, tá? É a versão mais exata, fácil de compreender que havia. A Vulgata, né? Foi a versão de divulgação entre o povo. Era o latim cotidiano, não o latim elegante. Então, essa Bíblia, a Vulgata Latina, ela é muito importante na história, tá? É a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Promulgada pelo Papa João Paulo II. 1979, né? A nova Vulgata foi... Então, Jerônimo colocou os deuterocanônicos, mas ele deixou claro que era de valor histórico. Está lá no Prólogos Galeatos, onde ele deixa claro a não inspiração. Então, Jerônimo foi muito usado ali. A Bíblia era cheia desses prólogos, tá? Então, era uma ideia de tipo uma Bíblia de estudo hoje. Então, muito legal. A Bíblia de Lutero, que a gente fala, é muito importante, por quê? Porque daí Lutero já traz para a língua do povo, que já o latim ainda era, né? Mas Lutero, 1534, ele termina lá aquela Bíblia em alemão. É a tradução da Bíblia para o alemão, é que abre a porta, é a mãe de todas as outras traduções na língua do povo. Era como se, olhem aqui para mim, talvez o maior legado de Lutero era pegar a Bíblia, ele falava isso, colocar na mão do povo. A ponto que Lutero, né, você vê isso no filme dele, ele se disfarça e ele vai no comércio, vai até ouvir as prostitutas intimando ele, porque ele tinha perdido o alemão popular. Olha que mensagem interessante, a gente fica tão numa torre de marfim que perde a língua do povo. E ele queria exatamente traduzir a Bíblia que o povo entendesse. Então, ali abre a porta, né? Então, do latim clero, a Bíblia estava na mão do povo. Lutero não só Lutero teve apoio dos príncipes, né? Você vê lá o Império do Sacro Romano Germânico, ele é escondido. Se Lutero não tem todo esse apoio, ele tinha sido morto pelo Papa. Então Deus foi muito bom. Então foi um divisor de água na história da humanidade. A imprensa, né, foi responsável pela educação moderna do alemão. Todo o alemão é baseado na Bíblia de Lutero. Então, irmãos, é uma coisa linda. Entre outras Bíblias, eu queria destacar, você que gosta, né? A Reina Valera. O LA está assistindo, ele gosta muito. 1569, a tradução em espanhol. 1611, a célebre tradução do Rei Tiago, né? King James, no inglês. Todas traduziam os apócrifos, tá? Isso é importante dizer. Porque lembra que eu falei que ainda... Mas lá atrás, no apêndice. A primeira Bíblia que tirou totalmente os apócrifos, só para você ver como não é tão... Foi a Bíblia de Genebra. Aquela Bíblia calvinista que você gosta, que eu tenho lá em casa, é a do século XIX. Foi a primeira que tirou lá de trás os apócrifos. Então para de... Mano, fica tranquilo. A Bíblia em português, olha como é muito recente. Então, você está vendo, irmãos? Como eu quero que você saia apaixonado pela escritura. De 1300 a 1400, o Brasil estava quase sendo descoberto.
Havia pequenos trechos traduzidos a pedido do rei Dinas, que era Atos, o rei Diniz. Atos, algumas cartas de Paulo, mas só os nobres tinham acesso. Então o rei de Portugal lá tinha um pouquinho. Em 1681, joga lá na tela, Adriano. Vamos ver se tem a data ali. Se não tiver, eu vou querer que eles anotem. Olha do que nós estamos falando, irmãos. 1681. A Bíblia Almeida foi impressa na Holanda por João Ferreira de Almeida. Aquele católico convertido que se torna pastor protestante da IRH, a Igreja Reformada da Holanda. Você quer conhecer a Igreja Reformada da Holanda? Ó, eu fazendo propaganda aqui, ó. Vai ali no museu em Carambeí. Olha lá, ó. 1681, cara. Nós tivemos. E ele faleceu antes de terminar, né? Ele morreu, o Ferreira de Almeida. Ele morreu, ele estava em Ezequiel 48. Aí tiveram que terminar. Então, irmãos, foi continuada por Jacob Acker. E ele concluiu em 1694. Então, olha que história. Se a gente olhar, é muito pouco tempo, irmão. Aí vai vir na Bíblia, a Almeida revisada e tal. Essas são as principais versões. Agora eu te pergunto, quantas Bíblias nós temos na nossa casa? E qual é o nosso amor pela palavra? Eu queria deixar essa mensagem. Você vai receber material de apoio, né? Não dá tempo por causa do horário. Particularidades da Bíblia. Lá tem tudo. Naqueles livros que eu te mandei tem tudo. Curiosidades. Tudo detalhado. Mas o mais importante é a gente entender, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus. E a pergunta é, o quanto nós temos amado a palavra de Deus, vivido ela. Tá bom? O objetivo dessa aula é isso. É trazer para você que a Bíblia que você tem na mão foi um processo histórico, zeloso, gradativo. Essa é a formação do cânon. Essa é a última aula. 5 aulas de bibliologia. Você vai receber avaliação. Você vai receber mais material de apoio. E fique conectado no Capacitando, tá bom? Siga na rede social DHCWB, Igreja Rogate, marca a hashtag Capacitando. Se esse ensino tem sido bom para você, tem sido acessível ao teu coração, divulgue para pelo menos 10 pessoas das tuas redes, para que a gente possa trazer mais pessoas para aprender a palavra de Deus. Nós encerramos aqui esse módulo e começamos semana que vem. Introdução ao Antigo Testamento. Aí com esse pano de fundo você vai entender um pouquinho mais sobre o Antigo Testamento. Que Deus abençoe vocês, capacitando teologia, ministério e prática.